Seja bem-vindo ao mundo marcial. Há muitas visões conflitantes sobre quem eram os criadores dos vários sistemas de artes marciais chinesas. Na China antiga, os criadores muitas vezes proibiam seus alunos de revelar seu nome e o sistema de artes marciais chinesas que praticavam por medo de serem perseguidos pelo Estado. Alguns desses especialistas se esconderam como resultado de suas atividades revolucionárias contra o Estado, enquanto outros usaram seus nomes fictícios de artes marciais para evitar o reconhecimento. Como resultado, muito poucos dos criadores dos sistemas foram gravados e o Wuzhu Quan não é exceção. Hoje em Quanzhou, na China, é aceito o fato histórico que o Wuzhu Quan foi criado no próprio mosteiro de Shaolin. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Acredita-se que a arte Shaolin dos 5 punhos ancestrais exista desde 1300, segundo alguns relatos, nos quais o filho de um rico comerciante era obcecado pelas artes marciais e enviou um convite a mestres viajantes para a preservação de suas habilidades. 5 mestres responderam. Enquanto os 5 homens trabalhavam na criação deste novo estilo, uma mulher, conhecida apenas como Rian Lou, usando um vestido verde, ria dos homens, chamando-os pela sua aspereza. Eles a testaram e descobriram que sua habilidade era excelente, e ela é reconhecida por adicionar pontos mais delicados de suavidade e sutileza ao Wuzhu Quan. A história mais verificável começa em 1800 com Xuan Jiokben, um mestre de artes marciais que viveu na área de Quanzhou e arredores, na província de Fujian. Ele era conhecido por suas habilidades na arte de Wuzhu Quan e dele vieram 10 discípulos que se autodenominaram 10 tigres. Ben foi creditado pelo renascimento do sistema e sua disseminação. No entanto, ele não foi o único mestre do sistema, pois era praticado pelo abade Shaolin Lin Xian. Nessa época, era uma prática geral dos mestres de artes marciais manter seus sistemas dentro da família. No entanto, Lin Xian testemunhou um jovem se defender com habilidade em um ambiente público, mas permaneceu humilde quanto a isso. Lin Xian perguntou sobre o jovem e descobriu que ele estava ganhando alguma notoriedade e fama em sua execução das técnicas do Shaolin do Norte. Esse jovem era Shi Qintong. Shi Qintong foi convidado pelo sacerdote Shaolin para tomar chá, mas somente depois que Shi provou ser digno contra a neta de Xian. No final da reunião, Xian concordou em aceitar Shi como aluno. Ele originalmente planejava contratar Shi Qintong por apenas 1 ano, mas devido à diligência e aptidão do jovem, ele o manteve por mais 2, passando todo esse tempo ensinando não apenas Wuzhu Quan, mas também fitoterapia, as artes de cura, teoria dos 5 elementos e caligrafia. Ao final de 3 anos, o treinamento de Shi foi passado para a irmã de Xian, Yu Niu, que se especializou nos aspectos mais suaves da arte. Ele continuou com Yu por mais 1 ano antes de seu treinamento ser concluído. Foi na década de 1930 que Shi se envolveu com o exército durante a invasão japonesa e foi responsável por uma milícia guerrilheira conhecida como Exército da Faca Grande. Armados com espadas largas, eles realizariam ataques contra os japoneses usando as técnicas que Shi havia ensinado. Eventualmente, tudo se tornou tão perigoso para Shi que ele fugiu da China, mudando-se para a Malásia, na província de Terengganu, no norte. À medida que os japoneses continuavam a sua conquista, Shi Qintong fugiu para Kuala Lumpur e depois para Singapura. Quando os japoneses invadiram Singapura, ele fugiu de volta para a Malásia. Ele ficou escondido por algum tempo, retornando para a vila de Dungun. Ele escondeu suas habilidades marciais, mas não suas artes de cura e tornou-se conhecido como um especialista em manipulação de ossos e praticante de medicina tradicional chinesa. Eventualmente, a notícia de suas proezas marciais se espalhou, e um homem chamado Yap Xinghai convenceu Shi Qintong a começar a ensinar novamente. Numa demonstração de Kung Fu em Londres, em 1973, um jovem fuzileiro naval compareceu e foi convidado para jantar com o mestre Shi. Esse homem era John Graham. No jantar, ele foi convidado a fazer perguntas a Shi Qintong, mas Graham respondeu: "Não sei o suficiente para fazer perguntas." Mestre Shi notou quão grande e forte Graham era, e que ele era faixa preta em karatê.
Graham foi convidado para se testar contra o mestre chinês, então deu um soco. As palavras de Graham foram as seguintes: foi como se ele me dobrasse e me jogasse contra a parede. Mestre Shi tinha cerca de 53 anos e eu pesava 77 quilos. Eu não sabia como ele fez isso. Eu disse a eles, eu não estava pronto e tentei outro soco. O grande mestre moveu-se para outro lado e lá estava eu, no chão com o dedão do pé no meu nariz. Decidi naquele momento que isso era algo que eu queria aprender. Graham começou a estudar com o grão-mestre Shi Qintong. Eventualmente, retornou aos Estados Unidos e começou uma carreira como policial. Ele ensinou o Wushu Quan na faculdade local e acabou comprando um terreno e abriu sua escola em Davis Road, em West Mobile, Alabama, onde permanece até hoje. John Graham, agora um grão-mestre 10º Dan reconhecido de Wushu Quan pelo governo chinês, manteve um relacionamento forte e vibrante com Shi Qintong até sua morte em 2001. Sua escola se tornou um centro internacionalmente reconhecido para treinamento e pesquisa em Wushu Quan pela Quanzhou Wushu Quan Associação. Também conhecido como o Punho dos Cinco Ancestrais, é a combinação de 5 sistemas de artes marciais em uma unidade perfeita. Os 5 sistemas são os métodos de respiração e o corpo de ferro do Bodhidharma, o ágil trabalho de pés e mãos do macaco, as poderosas técnicas de mão da garça branca, os movimentos precisos e eficientes do Imperador Taizu, as posturas e movimentos dinâmicos de Lohan. A execução das técnicas dos 5 ancestrais depende do tipo de ataque e da sua proximidade e velocidade com que invade os lados do corpo. O Wushu Quan é melhor praticado com um colega estudante, pois a ferocidade e os movimentos hábeis podem ser difíceis de ver do ponto de vista de quem está de fora. A ideia é ouvir, fisicamente, os movimentos, equilíbrio, ritmo e força do oponente, e neutralizar esses movimentos com os seus próprios, gerando poder e manipulando a força do oponente. Como dito antes, o Wushu Quan compreende uma infusão de 5 grandes sistemas, cada sistema tendo sua própria especialidade, 5 ancestrais. Este ramo das artes marciais chinesas é muito popular na província de Fujian e nos países do Sudeste Asiático, Singapura, Malásia, Indonésia e Filipinas, onde existem grandes congregações de comunidades de Fujian. As ideias centrais de cada um dos 5 ancestrais foram combinadas para criar o Wushu Quan. Os 5 sistemas são: Bodhidharma. Técnicas de meditação e respiração são utilizadas para o desenvolvimento do Qi. Esta é a energia intrínseca do corpo e é literalmente a substância da vida. Esses exercícios também levam ao desenvolvimento de habilidades de golpes com as mãos. Lohan, os 18 imortais. As técnicas Lohan são baseadas em movimentos corporais dinâmicos, desenvolvendo postura e alinhamento corporal corretos. Taizu, o grande ancestral. Taizu era o apelido da arte marcial do primeiro imperador da dinastia Sung, um praticante de artes marciais muito famoso e habilidoso, cujas técnicas empregavam tremendo poder e precisão. Cada ação do sistema que ele criou foi executada proporcionalmente com um mínimo de esforço desperdiçado. Baire, garça branca. Baseado nos métodos pelos quais a majestosa e graciosa garça branca se defende com movimentos imprevisíveis e astutos. As técnicas dos dedos e das mãos dos 5 ancestrais Shaolin devem muito às técnicas da garça branca. Xingzi, macaco. O macaco usa o pulso e a mão relaxados para bloquear e golpear. A agilidade do macaco, esquivando-se e evitando ataques, fornece a base para os trabalhos de pés, permitindo movimentos suaves, porém rápidos, dentro e fora do alcance de combate do oponente. Jin Mak, dama de vestido verde. Um 6º ancestral, conhecido como a Dama de Vestido Verde, era o ancestral secreto subjacente. Xuanu, também conhecido como Rian Lou, foi quem introduziu as técnicas Jin Mak, golpes nos pontos de pressão do corpo. O punho dos 5 ancestrais é uma arte marcial que não se baseia apenas na força física, mas em movimentos precisos e bem definidos que só são totalmente eficazes quando executados de forma relaxada e eficiente. Esse estilo foi responsável e usado como inspiração para desenvolver alguns estilos de karatê de Okinawa.
O Wushu é uma arte externa e interna, como descreveu o grão-mestre Shi Qintong, um sistema para a saúde e o bem-estar. A prática do Wushu fortalece o corpo e todas as suas partes através da prática diária. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.